Fala, investidor! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Vício de Investidor. De antemão, peço que você deixe o like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida você pode jogar aqui nos comentários, que vai estar ajudando bastante a gente aqui a continuar trazendo conteúdo para você, beleza? E se você quer mais conteúdos de formas diferentes, também tem nossas outras redes sociais aqui, é Vício de Investidor no Instagram e no TikTok. Beleza? Vamos lá pro vídeo. Fala, investidor, vamos dar sequência à parte 2 do vídeo quais empresas você não deveria investir. E hoje eu vou abordar empresas que são mais óbvias, mas que têm motivos diferentes para você não investir e mesmo assim, sendo mais óbvias pelos motivos que elas têm, muitas pessoas escolhem investir mesmo assim. Não entendo, né? Mas é muito questão de perfil. Então, vamos conversar aqui, ver se você concorda, discorda. E aí você pode dar a sua opinião nos comentários, beleza? Primeira empresa é a Via Varejo. Todo mundo ouviu falar no pump que ela deu ao longo da pandemia aí. É um small cap, tem um bom free float, não paga dividendos, mas olha o que aconteceu. Subiu muito, né? No Oba-Oba muita gente comprou a 5, a 6, a 7, a 8, ela chegou aí a 20, né? Chegou aí a 20. Mas por que essa empresa estava subindo de valor mesmo antes da pandemia? Juros baixos. Empresas de varejo dependem muito do ciclo de juros positivo para elas, porque elas operam com margens baixas. Então, como elas têm uma receita muito grande, qualquer alteraçãozinha na margem dá um lucro muito grande para a empresa. Só que qual o problema? O problema é que quando o cenário inverte, essa relação dívida líquida e EBITDA explode muito rápido. É um risco muito grande a empresa não conseguir mais pagar a dívida que ela tem porque ela não consegue margem, porque os juros no Brasil está muito alto, então ela só vai dar prejuízo. E assim, em alguns cenários, mesmo os juros descendo, ela sobe por fluxo, mesmo não melhorando tanto os resultados, olha. Mesmo os juros descendo aqui desde 2016 até 2020, os resultados dela não ficaram muito constantes. Quando a gente pega a principal competidora, a gente já consegue ver aqui na Magalu que tem sim um crescimento pujante, ó, desde 2016, 87, 389, 600, 922 e obviamente quando a pandemia veio teve uma queda nos lucros, uma redução de margem, tudo bem, mas voltou a subir e aí vem um prejuízo e aí consequentemente a dívida vai explodir porque os juros ficam muito grandes e a empresa não consegue mais se bancar. E aí você vê uma inversão muito grande, olha aí. Ela saiu rapidamente de 850 milhões de dívida para 1,6 bi, depois para 6,8 bi e agora está em 7,1 bi. Uma empresa que ficou altamente alavancada por uma simples inversão de ciclo. Por quê? Porque é uma empresa que trabalha com margens baixas. Então quando a inversão de ciclo vem, pega muito ela, muito de verdade. Entendeu? Então, assim, mesmo a Magazine Luiza sendo uma empresa mais consistente em seus resultados, ainda assim é difícil você conseguir investir numa empresa dessa tendo a certeza de que ela não vai quebrar no futuro, sabe? Quando você pega a Via Varejo, então, aí que você tem a certeza que ou alguém vai comprar ela ou ela vai quebrar. Porque, olha, ela foi junto com a Magazine Luiza, certo? Ela aumentou muito a dívida, inclusive tem uma dívida superior à da Magazine Luiza, mas os resultados muito mais inconsistentes, tá certo? Isso dá uma preocupação muito maior. Rodrigo, quer dizer que nesse mercado não tem como ter exceções? Claro que tem. Aí a gente vem aqui para a principal exceção desse mercado, que é o Mercado Livre. Só que acontece o quê? O Mercado Livre, ele trabalha de outra forma. Ele não é uma simples varejista. O Mercado Livre começou muito mais como um marketplace na internet, então eles não têm muita loja física. Na verdade, eu acho que não tem nenhuma loja física, é só entrega, é só a logística e os sites. E mesmo trabalhando com altas dívidas, eles conseguem dar lucro, crescer margem, crescer tudo, mesmo em cenários adversos, principalmente pensando na origem da empresa, né? Ela nasceu na Argentina, então acho que eles sabem lidar muito com isso. Você vê que a relação dívida líquida e EBITDA não elevou tanto assim, e ela trabalha em margens baixas. E outra coisa, o Mercado Livre, por ter outros serviços, por ter menos custo de loja física e por trabalhar também com financeiro aí no Mercado Pago, entre outras coisas, emprestando dinheiro, tendo cartão de crédito, já tendo quase um banco, a margem acaba sendo muito maior. O ROI também acaba sendo muito maior. Então ele não é um comparativo direto com Magazine Luiza e Via Varejo.
Magazine Luiza está tentando chegar a ser algo próximo do Mercado Livre, mas ainda está muito longe. Mercado Livre é mais próximo comparado à Amazon, mas a Amazon também já está muito na frente do Mercado Livre. Então, assim, varejo mesmo, na sua essência, fica difícil, porque varejo mesmo, na sua essência, é Magazine Luiza, entendeu? É via varejo, é Americanas. Você pega Americanas, tá aí, ó, deu um problema, olha. Entrou em recuperação judicial, meu amigo. Prejuízo, melhorou um pouquinho e depois veio a pouco de dívida, olha. A dívida explodiu, falou que é insolvente, não consegue pagar a dívida. E aí é isso. A empresa quebrou, vai ter que demitir funcionário, vai ter que tirar as lojas e por aí vai. Então varejo original mesmo fica muito difícil. E tem um varejo de outras áreas, né? De nichos. Varejo de animais, que é a Pets. Tem varejo de loja de construção, como a Lojas Quero Quero. Tem varejo de joias, como Vivara. E tem varejo de roupas, como a Lojas Marisa. E aí, nesse aqui fica mais difícil. Por quê? Porque todo varejo que depende de um setor que não é nichado e que trabalha com margens baixas, cara, quando inverte cenário, dívida explode, lucro não existe, só prejuízo. E aí é uma questão de tempo para a empresa falir. E aí, ao longo de todo esse período, a empresa só vai dando mais prejuízo ao investidor. E aí quando ela cai assim, esse absurdo, o investidor fala que, nossa, mas eu não vou vender, caiu tanto, eu acho que eu vou comprar porque ela pode melhorar. Cara, aconteceu aqui, olha, como eu falei, ela melhorou de preço por fluxo, porque a partir de 2018 a taxa de juros começou a cair. Então, o mercado inteiro precifica várias ações. Mas quando ele percebe que mesmo em um cenário melhor, a empresa não melhorou, porque olha, 2020 ela não deu lucro. Deu, inclusive, o pior prejuízo da história da companhia. Aí o mercado volta a bater. Bater, até chegar no fundo. E aí o cara que deixou de vender aqui porque achou que a empresa estava muito barata e comprou aqui e ela foi a 12, ele achou que ele fez um bom negócio, sendo que ele não estava vendo os resultados. E aí os resultados fez ela voltar de 12, 13 reais para 60 centavos, entendeu? Então não adianta você olhar a cotação. Cotação é maluca no curto prazo. Você tem que olhar isso aqui, olha, tá bom? Rodrigo, quer dizer que varejo de roupa não tem resultado? Tem. Temos várias empresas que têm ótimos resultados no varejo de roupa. Uma delas é a Arezzo. Só que qual é a questão dessas que têm melhores resultados? São empresas que geralmente trabalham com dívida muito baixa, que têm margens muito altas, muito acima do varejo comum, que é de 2, 3, 4%. Elas trabalham com a média aí, olha, 10%, 12%. Às vezes tem uma baixa aí de 3%, mas era pandemia, 2020, olha. Entendeu? Então a média de margem dela aí é de 9 a 11%. E é uma empresa baixíssima endividada e que cresce e que trabalha com um produto super nichado, que não é uma Shopee ou uma Shein que vai chegar e disruptar os sapatos e as bolsas da Arezzo, porque a Arezzo, virou uma marca de qualidade. Outra que é exemplo nesse setor é a Soma. A Soma também vende qualidade. E aí, a partir do momento que ela vende qualidade, ela consegue trabalhar com margens maiores, olha, 8%, 10%, 11%, e crescendo o lucro, mesmo em cenários adversos. De 2021 para 2022, onde tivemos apenas alta de juros, ela conseguiu subir o lucro em 11%, mesmo recuando margem, entendeu? Mesmo aumentando dívida. E aí, consequentemente, melhorou a relação de dívida líquida e EBITDA. Essas empresas de varejo valem a pena. Mas quando você pega uma empresa de varejo que ela só compra e vende para ganhar na margem pequena e ter volume, essas consequentemente estão fadadas ao fracasso, porque uma hora no Brasil, como vivemos sempre ciclicamente em juros altos, uma hora elas não aguentam pagar a dívida que elas tomam para poder crescer. Então, se você for investir em varejo, escolha empresas que tenham margens altas e tenham baixa dívida. Beleza? Vamos lá, existe outro varejo, né? Existe a aviação. Qual o problema da aviação? Assim como as varejistas que ganham no volume, a aviação também quer ganhar no volume. Mas qual é o problema dela? Tem um CAPEX muito superior. Porque para comprar um avião, você tem que se financiar. E muitas vezes eles parcelam tudo e aí trabalham com um ativo que não é deles e que só no futuro ele vai se pagar. E aí você já vê aqui, olha, que fica muito difícil você investir numa empresa dessa. Nem imagem ela tem, só dá prejuízo. Olha,
altamente alavancada, a dívida dela só sobe, depois de anos e anos ela só sobe, caixa sendo corroído. Aí você fala assim, nossa, mas o EBITDA dela está crescendo, né? A receita dela está crescendo. Então, para quem investe nela, espera isso, que o EBITDA vai crescendo, crescendo, até que chega num ponto que os aviões se maturam, eles não precisam mais ser pagos, e nesse momento o resultado vira e ela começa a dar lucro. Parece que está dando certo, olha. 2020 tudo bem que foi um grande erro, porque pandemia, 2021 ainda tinha resquícios. E aí ela aparentemente está melhorando. Se você vê prejuízo de 2 bi, já é um prejuízo de 722 milhões. Você pega no trimestral, está melhorando. Você não pode comparar também, né? Porque todos os anos, pelo menos um dos trimestres dá positivo. É interessante a gente começar a ver vários trimestres positivos e não só esses espaçados e com margens mais normalizadas, né? Algo mais padronificado. Então, é uma DRE mais difícil de ver. Você vê que a dívida só sobe, o caixa corrói, margem é muito volátil, o EBITDA pode até aumentar ao longo dos anos, mas não está se transformando em valor por acionista. Então fica muito difícil você investir numa empresa como essa. Muito. A aviação, historicamente, o setor existe porque alguém tem que trabalhar nele, mas historicamente ele quebra. A Azul está tentando disruptar, entregando mais valor por um preço menor. Ela costuma ser a mais barata, e quando você voa de Azul, os assentos são melhores, os lanches são melhores, os filmes são melhores em relação às demais. Mas será que nesse nível está se pagando? Entendeu? Eu acho que para se tornar interessante, ela teria que começar a dar um lucro mais consistente, mas eu acho que, assim, muito alavancada e pode simplesmente quebrar também uma hora, sabe? Como tivemos outros casos. Outro caso semelhante é a CVC. A CVC realmente é mais difícil, porque qual é o problema da CVC? Antigamente as pessoas tinham medo de viajar sem conhecer a cidade. E antigamente a gente não tinha acesso que a gente tem hoje. 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente não sabia como ir para uma cidade de outro canto, porque era mapa, tinha que ligar, perguntar. Então quem fazia tudo isso era a agência que já tinha o conhecimento de todas as cidades, já sabia tudo de todas as cidades. Hoje em dia a gente dá um Google e a gente sabe de tudo de todas as cidades. Hoje em dia a gente tem até influenciador no YouTube falando o que você deveria fazer ou não em determinada cidade, quais são os melhores custos-benefícios de cada cidade. Então hoje em dia a pessoa gasta 2 horas do dia dela, ela já sabe de tudo que ela tem que fazer naquela determinada viagem. Ou seja, a CVC perdeu todo o diferencial que ela tinha. E não é todo mundo que paga para ter uma experiência do cliente diferente numa viagem. Assim, para a CVC tirar uma margem muito grande, porque a CVC ganhava em tudo, né? Ganhava na passagem, tinha um spread na passagem, ganhava na hospedagem, tinha um spread na hospedagem, ganhava no passeio. Então tudo que ela vendia, ela botava um pouquinho a mais para ela poder lucrar, pela organização que ela gerava. Hoje isso não existe mais, porque o turista percebeu que ele prefere economizar, reduzir um pouco o custo da viagem dele e fazer uma viagem tão boa quanto. E aí o que aconteceu? CVC, né? Uma hora ou outra vai falir. Saiu de R$57, tá 3. E não era novidade para ninguém. Quando você pega aqui, olha, já vinha, desde quando que ela começou a piorar? Desde 2018, olha, veio o primeiro prejuízo. Aí assusta, né? Lucro, aí renova as esperanças. Aí prejuízo, lucro, prejuízo. Aqui, olha, ao longo de 2019, quem era investidor já era para estar com um pouco de medo dessa empresa. Tudo bem que a pessoa vender toda a participação dela aqui em 2019 possa ser um pouco precipitado. E ela ainda venderia bem, né? Mas olha isso, foi a 12, 8. Vamos supor que você vendeu aqui, ó, na pandemia, a R$7. A pessoa fala, nossa, mas ela caiu muito, ela vai se recuperar. Ela até começou a dar prejuízo a menos do que o passado, mas continuou dando prejuízo, entendeu? Continuou dando prejuízo. E aí, inevitavelmente, as ações foram para onde elas tinham que ir, pro fundo. Então o cara aqui que vendeu a 7, ele deixou de perder mais 50% do que ele tinha. Entendeu? Realmente você tem que acompanhar setores e entender o mercado de cada um deles. É algo muito nítido isso e você pode ver na DRE. E aí a pessoa que comprou aqui mais e viu indo a 28, essa pessoa acredita na empresa. Essa pessoa fica cega.
E aí, quando volta a cair, ela continua se entubando e comprando cada vez mais. Hoje, ela deve estar em depressão absurda. Então, lembro a você que é extremamente necessário você acompanhar isso aqui. Extremamente necessário. Enquanto ela não vira a chavinha e volta a dar lucro consistente todos os trimestres, ela vai derreter, meu amigo. Não importa o que você acha. Beleza, investidor? Essa foi a parte 2 de quais empresas e quais setores você não deveria investir. Eu vou deixar um cardzinho aqui indicando mais 2 vídeos que você possa assistir para entender mais de quais empresas investir, de quais outros setores não investir. De antemão, peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e qualquer dúvida você joga aqui nos comentários. Beleza, investidor? Um abraço e bons investimentos.